Xenobiótico é tudo que é estranho ao nosso corpo, tudo que o corpo não reconhece. Então, naturalmente, nós temos a capacidade de reconhecer essas substâncias, nosso corpo reconhece, né? Eles são chamados, né, esses xenobióticos, substâncias estranhas ao nosso corpo, e através de enzimas que são, né, nós produzimos enzimas, elas são capazes de reconhecer esses grupamentos químicos específicos, né, dessas substâncias e eliminar, porque tudo que o corpo não reconhece, ele vai tentar eliminar, porque ele sabe que não é biológico, não faz parte, né, da nossa vida. Esse processo é chamado do quê? Detoxificação. Né? Eu falo tanto do fígado, por que a gente limpa o fígado lá no protocolo EDF? Porque o fígado é o responsável, é o órgão responsável por fazer a nossa detoxificação, eliminar essas substâncias estranhas que nos fazem mal. No termo genérico de xenobiótico, é tudo que é estranho. Pode ser alguma coisa que vai nos dar algum benefício. Por exemplo, você está com uma sepse, né? Uma infecção aí generalizada. Um antibiótico tem hora que ele é necessário. Não à torta e à direita, como as pessoas tomam, né? Tem uma gripe e já toma antibiótico. Mas às vezes é necessário. Então, o antibiótico é uma substância estranha ao nosso corpo, mas ele pode ser útil. Então, em termos gerais, xenobiótico é tudo que é estranho, sendo bom ou sendo ruim. Mas a maioria deles é ruim, né? São substâncias aí que nos prejudicam, né? Esse processo chamado de detoxificação ou destoxificação, mais correto é detoxificação, é uma função natural que a gente tem, nosso organismo tem, e acontece 24 horas por dia, o tempo todo o seu organismo está tentando lutar contra esses agentes agressores. Todas as nossas células lutam contra isso, principalmente aonde? Nas células hepáticas e nas células intestinais. Não é por acaso que o protocolo IDF cuida do fígado e do intestino. São os dois órgãos mais importantes. Eles têm que estar limpos e o fígado é o responsável por essa metabolização, essa desnaturação dessas substâncias. As substâncias que são lipossolúveis, ele hidrolisa, ele deixa elas hidrossolúveis para ser eliminada, senão ele não consegue eliminar. Então, um fígado sujo, um fígado inflamado, já vai fazer aí esse processo muito meia boca, se conseguir fazer. Então, se você está com uma substância que não te serve mais, como eu sempre explico, você já usou seu hormônio, seu corpo produziu, ele já fez sua função, as vitaminas já fizeram, o restante, o que sobra, tem que ser eliminado. O próprio colesterol, ele tem funções muito importantes no organismo, mas o que sobra, ou mesmo um colesterol oxidado, ele tem que ser eliminado, senão fica circulando no nosso corpo e inflamando, né? Oxidando nossas células, nossos órgãos, nossos tecidos. Então, para que esse sistema seja eficiente, o organismo precisa receber os nutrientes e os fitoquímicos necessários a todas as fases presentes nesse processo, né? Esses distúrbios da detoxificação relatados em autismo, TDAH, acontece quando nós recebemos uma quantidade alta dessas substâncias estranhas, ou seja, dos xenobióticos. Então, esses xenobióticos, que são substâncias estranhas ao nosso corpo, podem ocasionar autismo, doenças mentais, vários processos inflamatórios. E nós perdemos a capacidade de selecionar o que deve ou não ser absorvido. O intestino, como nós falamos insistentemente lá no workshop, no protocolo IDF, ele tem que ter essa capacidade, tá? De selecionar o que serve e o que não serve para a gente, né? Então, nós acabamos perdendo, né, essa capacidade de selecionar o que deve ou não ser absorvido ou existe uma carência também de nutrientes fitoquímicos necessários na sua eliminação. Então, as pessoas estão obesas, mas estão desnutridas,
né? As células não estão desnutridas. E isso sem falar, né, lá dos parasitas que comem, né, seu alimento também. E quanto mais substâncias estranhas ao organismo elas forem absorvidas ou produzidas, né? Porque nós produzimos substâncias estranhas, toxinas também. Eu já dei esse exemplo. Vamos supor que você quer dormir melhor, né? Você ficou sabendo que o triptofano ele se converte em serotonina, que é um hormônio do bem-estar, que evita a depressão, e à noite ele vira melatonina. Então eu vou suplementar com triptofano. Só que se o seu intestino estiver inflamado, ele não vai produzir a serotonina, ele vai produzir uma substância tóxica, que se chama ácido quinolínico. Então, nós, dependendo do estado que a gente tiver de inflamação ou não, nós mesmos produzimos substâncias tóxicas, né? Por exemplo, Alzheimer, Parkinson, não tem a proteína beta-amiloide, que dá o Alzheimer? A proteína tal e a beta-amiloide. Nós produzimos, né? Quem tem, produziu essa substância aí. Por quê? Porque o sistema linfático, nós temos dois sistemas de limpeza, linfático e o glinfático. O glinfático é que elimina esses tipos de proteína que inflamam o cérebro. E aonde que é eliminada? Aonde que faz esse sistema glinfático? Onde ele vai parar para eliminar isso? No fígado. Então, quando eu dei a aula de fígado, eu e a doutora Elisângela, a gente falou que o fígado tem mais de 500 funções. Nós falamos 3 ou 4. Imagina se a gente fosse falar as 500, a gente estaria até hoje falando, né? Então, em cada live eu falo um pouquinho, né? Meu xodó é intestino, eu li muito sobre intestino, mas cada vez mais me encanta o fígado. Porque o fígado é um órgão realmente que sem ele não tem nem como viver, né? Imagina você, já absorve toxinas que vêm do ar, da água, do alimento, né? Metais pesados, agrotóxicos, pesticidas, e ainda a gente mesmo é capaz de produzir substâncias tóxicas, quem come glúten, por exemplo, né? Tudo isso vai, né? Teria que ser eliminado. Mas quando a gente perde essa capacidade de eliminação e de absorção e de seleção, porque o intestino não seleciona mais o que serve ou não para a gente, deixa entrar tudo, nutriente e agentes agressores, porque está hiperpermeável, o fígado não consegue fazer a detoxificação para a excreção, pelas fezes, pela urina e pela própria pele. Então, como que fica nosso organismo? Todo oxidado, todo inflamado, com a imunidade baixa. E aí, qual que é a consequência? As doenças. E tem gente que toma remédio para várias, né? Então, como eu falei, quanto mais substâncias estranhas, menos seu poder de se defender, de detoxificar. Então, existem os xenobióticos de origem externa e os de origem interna, né? Por exemplo, o alto consumo de alimentos fonte de xenobióticos, com o consumo isolado de glutamato, né? Ou distúrbios do processo da detoxificação, essas substâncias até então inócuas, porque tem substância que é neutra, né? Mas quanto mais alimentação inflamatória, juntando com a pouca capacidade, né, de detoxificação, essas substâncias que eram neutras podem começar a desencadear reações adversas no organismo, provocando sinais e sintomas que podem ser físicos, mentais e emocionais, mudança de comportamento, mudança até de caráter, tá? Porque realmente o estímulo glutamatérgico, pelo próprio glutamato, que tem muitos produtos alimentícios, e outras reações que aumentam esses receptores glutamatérgicos causam o quê? Mudança de comportamento. A pessoa fica pavio curto, fica irritada, fica aí brigando com a sombra, né? Então, esses distúrbios emocionais, mentais, porque também fica com raciocínio lento e tudo mais, e fora o físico, né? Com dores, inflamações, diabetes, doenças autoimunes e até o câncer. Essas substâncias foram produzidas durante o metabolismo, que não serão mais necessárias
assim como qualquer substância ao organismo, né? São xenobióticos.